Olá, eu sou Marcos Leonel e esse é o Giro Podcast. Estamos no segundo episódio com uma conversa com a professora Maria Loreto de Lima, pesquisadora, educadora e é uma porta-voz sobre tudo que aconteceu no Caldeirão. Além de ligada diretamente por laços familiares com integrantes do Caldeirão, integrantes importantíssimos, ela desenvolve uma pesquisa muito apurada sobre todos os acontecimentos. Tem feito várias entrevistas com os remanescentes e uma pesquisa bem detalhada. Já escreveu 2 livros sobre o assunto. O primeiro foi José Lourenço, o Beato Perseguido, de grande repercussão, entre pesquisadores inclusive. E o segundo é o Caldeirão, o silêncio dos remanescentes e a redescoberta da verdade. Exatamente a redescoberta, porque muita coisa ainda não foi dita sobre o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, embora muitas inverdades tenham sido espalhadas sobre o Beato José Lourenço. E a professora está escrevendo um 3º volume dessa trilogia e vamos conversar sobre isso. Esse é o Giro Podcast, em parceria com a TV Web Carrapato Cultural. Seja bem-vinda, professora Maria Loreto. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer imenso estar sendo novamente entrevistada sobre esse assunto, né, que muito nos enriquece ao falar, porque a gente entende o interesse da comunidade e isso favorece também a publicação, a divulgação de uma história muito importante no Cariri. Bom dia, Marcos Leonel. Professora, bom dia. Estamos aqui com uma satisfação imensa de tê-la aqui no nosso Giro Podcast. Só engrandece essa marca. Professora, para quem não tem o conhecimento mais detalhado do que é o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, como a senhora poderia fazer um resumo disso? Olha, o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, ele foi, é necessário que a gente também coloque, ele foi antecedido por uma outra comunidade liderada pelo Beato José Lourenço, o sítio Baixa Dantas, né? Essa comunidade, ela teve origem nos anos de 1894, né? Quando ele chegou aqui no Juazeiro muito jovem, com 20 anos, e com 22 anos ele foi chamado pelo Padre Cícero e já foi passado para ele essa obrigação de cuidar daquelas pessoas que não tinham abrigo, que não tinham alimentação, né? E que não tinham uma convivência comunitária. Esse chamamento do Padre Cícero era exatamente por ele receber muitas pessoas que pediam emprego. E como ele não tinha, né, ele encaminhava todos para essa localidade que era um sítio no Crato, arrendado também pelo Padre Cícero. Em 1914, o Beato já começou a sentir a perseguição, quando houve a guerra, né, entre o Juazeiro e Fortaleza, a queda dos governos da época, né, que era justamente o governo Accioli, né, que estava se manifestando a favor do Juazeiro. Então, nessa época, o Caldeirão, o sítio Baixa Dantas, ele não foi invadido, né, totalmente, mas passaram por lá tropas, né, e destruíram parte do patrimônio. Então ali já se sentia, né, que o trabalho do Beato José Lourenço era um trabalho que iria incomodar as autoridades, pois se tratava de moradia, de trabalho e de alimentação. Então essa comunidade ela cresceu de uma forma que chamou muito a atenção e sem contar com conversas que antecedessem ao evento, tomaram, né, a posse, né, porque até então ele estava com a posse das terras, que ele estava fazendo produzir tudo, e colocaram todos aqueles para fora daquela localidade em um intervalo de 48 horas. Então tudo ficou aí, não houve uma indenização. E nesse período, ciente dessa situação, depois que aconteceu, ele não foi avisado com antecedência, me refiro ao Padre Cícero. O Beato foi chamado pelo Padre Cícero e o Padre Cícero foi e disse para ele ir para o Caldeirão, que era também uma terra que ele estava em testamento
passando para os padres salesianos, né? Também no município do Crato. Nessa época, já se contava 1926. Severino Tavares, meu avô, seu bisavô, já estava na região do Cariri. Já havia chegado no Juazeiro, já estava trabalhando nos trilhos da estação ferroviária, juntamente com um dos irmãos de Lampião, né? Dentro desse contexto, o padre Cícero chamou Severino Tavares e disse: gostaria que você acompanhasse José Lourenço. E assim ele o fez. Foi para o Caldeirão no dia 1º de janeiro de 1926. Estamos vivendo o centenário, né, do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Era tudo muito fechado, a mata fechada, e eles iam manualmente abrindo as veredas, abrindo as estradas. Como eu vou definir o Caldeirão? Eu vou definir o Caldeirão como uma comunidade diferenciada, né? Uma comunidade que apresentou resultados pelo trabalho coletivo. Uma comunidade que sentiu na pele que aquilo que o governo não quis fazer, eles, em união, conseguiram fazer. Nós estamos vivendo na campanha da fraternidade justamente a temática moradia, né? Então, eu defino o Caldeirão como o lugar de moradia e abrigo para todos, né? Munido da alimentação, do trabalho e nutrido, né? Eu digo que era uma nutrição diária da fé, da oração, né? Que não eram pieguices. É bom que se frise isso. As pessoas que conviviam, né, como seguidores do Beato José Lourenço, eles não eram coitadinhos, né? Eles não eram piegas, eles não eram mendigos. Eles eram pessoas que, oriundos de vários estados, vinham à procura de emprego. Então, lá eles encontravam o emprego, encontravam a moradia, porque eles mesmos construíam suas moradias e tinham aquela devoção pela Santa Cruz do Deserto. O que significava Santa Cruz do Deserto? Primeiro foi um símbolo, né, que o padre Cícero deu ao beato, para que ela fosse venerada, pois ali, na época da catequese, né, dos jesuítas, havia morrido 2 jesuítas, padres jesuítas, irmãos Jessé e Josué, ao pé de um cruzeiro antigo que lá existia, colocado pelos próprios jesuítas, né? Então, o padre Cícero orientou o beato que futuramente ele fosse cuidando em construir uma igreja ali, e queria justamente naquele local. Nesse período, o trabalho foi avançando. Severino Tavares assumiu um papel importantíssimo. Severino Tavares, ele era o andarilho de toda aquela comunidade, né? Ele saía estado por estado, cidade por cidade, fazendo a pregação do Velho Testamento, né? Do antigo evangelho, onde pregava a palavra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nessa pregação, ele envolvia uma fala de caráter social. Essa fala, ele questionava por que o governo, que era o Getúlio Vargas, né, por que o governo não cuidava da pobreza, que aquela desigualdade ela já estava em um número bastante elevado em todo o país. Essa fala chamou a atenção, né, das Forças Armadas, e Severino Tavares passou a ser muito perseguido, sendo preso várias vezes em vários estados, torturado, né, mas ele não se inibia, né? Ele tinha assim uma consonância muito forte com a conduta daquela comunidade. Enfim, vieram pessoas de vários estados, Maranhão, Piauí, o Rio Grande do Norte, em 1931 até 32, Rio Grande do Norte se fazia presente com 75% daquela população, né? Foi um dos estados em que Severino Tavares mais frequentou, né, e fez uma divulgação esplêndida. De lá veio uma senhora, uma jovem, né, por nome de Marina Gurgel, professora formada naquela época, né? E ela, ao chegar no Caldeirão, veio ela com 2 amigas e um irmão. Ela se apresentou ao beato e falou, né, da condição dela de colaborar com aquela comunidade. E o beato disse, assim ouviu
o senhor Moisés, que também era do Rio Grande do Norte, quando o beato disse: eu sou analfabeto, mas eu quero que todos aqui aprendam a assinar o nome. E instituiu naquela época, de forma democrática, ia quem quisesse às noites para um determinado local aprender a fazer o nome. Então, a gente percebe o quanto o beato era desenvolvido nessa questão também de desenvolvimento humano. Ele não admitia que as pessoas ficassem sem aprender e sem fazer uma leitura do mundo. Foi uma experiência e tanto, né? Exatamente. Nesse período, o Nordeste passou por uma seca triste, né? 1931, 1932. E ele, o beato, foi chamado pelo Padre Cícero e o Padre Cícero disse a ele: você vai plantar na Serra do Araripe abacaxi e mandioca e palma de gado. Nós iremos enfrentar um período muito difícil, vai ser uma das maiores secas que vai acontecer. E ele chamou todo aquele pessoal, né, que eram muitas famílias, inclusive na terceira produção que a gente está fazendo, nós iremos apresentar estatísticas que se aproximam da realidade, né? Então ele chamou todo o pessoal e disse: nós vamos dividir o grupo e vamos fazer esse trabalho de plantio, né, porque nós vamos ter uma seca muito grande. E assim aconteceu. Ele alimentou todo o pessoal e o pessoal que chegava, porque o Padre Cícero também havia dito: nós vamos dobrar essa população aqui, porque à medida que forem chegando, eu vou encaminhando para cá. Assim aconteceu, de tal forma que a produção, ela também saía para o campo de concentração no Muriti, no município do Crato, encaminhado pelo Beato Zé Lourenço. Era uma produção que, além dele vender aquela produção para a comunidade se manter daquilo que eles não tinham condições, não produziam, né? Ele encaminhava para os padres salesianos e para esses flagelados da seca. Então, era um trabalho que, na verdade, se você olha pelo caráter social, você enxerga como a filosofia, né, de trabalho deles, o pensamento daquele homem, né, e de vários que lá tinham e que ajudavam muito a ele. Inclusive, a comunidade gozava de uma organização para aquela época, assim, bastante admirável. Lá foi instituída uma diretoria, uma associação dentro da comunidade, que eram os Cavaleiros da Santa Cruz do Deserto. Então, aquelas dificuldades, aquelas demandas, passavam por essa diretoria para serem filtradas e chegarem até o beato. Então, era muito organizado. Hoje, a gente começa a ver, à luz da filosofia, à luz da sociologia, né, o quanto isso realmente incomodou. E muito. Né? Incomodou porque fazia um papel que o governo não queria fazer. Fez um papel de desenvolvimento humano, que naquela época, uma época em que o Nordeste, principalmente aqui na nossa região, ela foi acometida por 3 movimentos grandes, né? Um deles eu cito o movimento dos Beatos. Foi um movimento criado pelo Padre Cícero, também por um padre, que era o padre Monsenhor Monteiro, aqui do Crato, né? E esse movimento dos Beatos intensificou a adoração à cruz, né? A penitência, a oração, a obediência. Então, era uma formação de cidadania com toda essa roupagem de religiosidade. Diziam que eram fanáticos, né? Tenho dúvidas. Então, eu não atribuo essa conduta ao fanatismo. Eu digo que era uma opção. Era uma opção. Essa pecha do fanatismo faz parte da estratégia de apagamento da história. Né? É uma estratégia desonesta, criminosa, que as autoridades, as elites, né, e a imprensa resolveu adotar para poder apagar da memória essa experiência exitosa do Beato José Lourenço. Exatamente pelo que a professora está testemunhando agora. Tomou o lugar do governo porque o governo não tinha intenções nenhuma de exercer essa função social. Como ela bem frisou, moradia, segurança, que depois se demonstrou frágil diante da sede de violência do poder, tranquilidade, trabalho, disciplina, reza e todo o processo de aprendizagem, porque lá eles produziam tudo.
Então, aquela pessoa que chegasse ao sítio Caldeirão, ela teria condições de aprender tudo. De aprender a agricultura, de aprender a metalurgia, né, que eles produziam ferramentas, né, que eram os ferreiros, a aprender a carpintaria. Ou seja, tinha um processo de evolução trabalhista natural. E isso incomodava porque o Estado estava entregue ao poder das elites. Eram as elites, os coronéis, que determinavam quem seria o governador, quem seria o prefeito, quem seria o delegado, quem seria o juiz. Ou seja, tudo o que o Estado produzia estava na mão deles. Como é hoje o mesmo quadro. Ninguém da elite, que se preze como elite, não é, usurpadora, vai se contentar em ver uma ameaça de um simples camponês mostrar que é possível fazer sem precisar de fortunas, sem precisar de emendas, de grandes orçamentos. Ele deu o exemplo de como, inclusive, resolver a convivência da seca. Como ela acabou de afirmar, eles deram suprimentos aos flagelados, distribuíam para os salesianos, ainda vendiam uma parte da produção para poder comprar o que eles não produziam, e não circulava dinheiro dentro do caldeirão, não existia o capital, não existia o desejo de riqueza, embora muitas narrativas tivessem sido criadas, né, no intuito de desmerecer, de criar falsas impressões sobre a conduta do Beato. Chegaram até a dizer que o Severino Tavares e o Beato José Lourenço, né, a imprensa do sul do país, através de uma informação da imprensa do Ceará, de que o Severino e o José Lourenço eram estelionatários e estavam extorquindo o dinheiro dos fanáticos. Essa prática é a prática atual de algumas determinadas igrejas. Não era a prática do Beato. Nem Severino Tavares e nem José Lourenço tinham contas em bancos, eles faleceram, né? Um assassinado, outro de doença natural, sem que tivesse sido comprovada a riqueza de nenhum deles, né? O Severino Tavares, ele não era um qualquer. Ele já era uma pessoa que tinha posses e veio para cá de forma abnegada. Isso, de fato, é o que incomodou o governo. Exatamente. Do Beato dar o exemplo de que o povo poderia fazer de forma organizada. Né? Olha, imagina naquela época o Beato negar a circulação de bens, né? No sentido do capital. Né? Olha, você vem para cá, você vai trabalhar na lavoura, mas eu vou te dar um salário e você vai trabalhar tantos dias, tal, eu vou lhe pagar tanto. Não existia isso. Não. O que existia era a convivência social, a prática do catolicismo cristão, o que Cristo pregava. O que o Beato praticava era o que Jesus Cristo pregava. E dentro dessa perspectiva, vieram todas as soluções. A solução para a convivência com a seca, a solução para a moradia, a solução para os braços abertos, receber do próximo, fazendo o exercício de se ver no próximo. Né? E isso era muito perigoso para a época, para as elites, porque as elites viviam tutelando o povo através do medo, através da subjugação, do trabalho escravo, né? O mandonismo dentro da política. E essa é a verdadeira razão de tanto incômodo, o que levou, inclusive, igreja, elite, autoridades públicas a se unirem contra o Caldeirão. Exatamente. O terceiro grande movimento da época foi justamente o coronelismo. Né? E essa divulgação que era feita através do Severino Tavares foi empobrecendo em recursos humanos todas aquelas fazendas. Né? Então a mão de obra que era explorada pelos fazendeiros... Foi tirando a mão de obra escrava que estava lá. Né? Todo mundo veio para o Caldeirão. E foi aí onde se formatou toda uma união, né? Forças Armadas, igreja, representantes, porque dentro da própria igreja tinha padres que defendiam o Caldeirão. Né? Então as Forças Armadas, o Beato tinha amigos, né? Tinha amigos, sabia fazer amizade, sabia receber, muito embora era analfabeto, mas ele era analfabeto por não ser letrado.
Mas ele era uma pessoa sábia. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Então foi aí onde se acirrou, né, toda uma questão de perseguição, a ponto de dizerem é para exterminar o Caldeirão, é para tirarem a vida de Severino Tavares, porque é o grande divulgador, e tirar a vida do Beato Zé Lourenço, porque esse é quem é o líder. Né? E houve uma tentativa, né, uma tentativa em 1936. Essa tentativa sinalizou de uma forma já bem árdua. Né? Chegaram no Caldeirão, antes dessa tentativa, chegaram 3 imagens que hoje elas estão no túmulo do Beato José Lourenço, na Igreja do Perpétuo Socorro, em Juazeiro do Norte. Essas imagens elas foram solicitadas através do Padre Cícero a amigos que ele tinha na Alemanha. Né? A imagem de Santo Inácio de Loyola, né, a quem ele tinha toda assim uma referência pelo trabalho dos jesuítas, Nossa Senhora da Conceição e São José. E um dos militares que se fazia presente quase que diariamente ao Caldeirão, mas nunca ele foi expulso de lá, nunca ele foi agredido, justamente por esses ensinamentos de receber bem, de acolher bem, dados pelo respeitar Beato. O próximo, né? Respeitar o próximo. E era o Germano, né, um policial. E ele, ao ver aquelas estátuas, ele conversava com o Sebastião Mariano, que foi um dos seguidores que traiu, né, toda a comunidade. Toda a comunidade. Então ele foi e disse que seria bom dizer que eram armas e munições. Né, e saiu a divulgação. Que aqueles caixões eram com armas e munições, que o Beato tinha uma ligação com Luiz Carlos Prestes. Né? Então essa história, essa invenção, ela criou corpo, né? Chegando aos ouvidos do Getúlio Vargas. Né? E na época o ministro de guerra era o Hermes, né? E ele autorizou o Hermes a bombardear o Caldeirão. Né? Então houve esse primeiro ataque em 1936. Severino Tavares estava preso em Pedra Branca, né? E lá Severino Tavares sofreu assim torturas imagináveis. Né? Ao chegar, tomando conhecimento, ele volta ao Caldeirão. E contaram tudo para ele, o Beato contou para ele, mas pediu para que não houvesse um revanche. Né? E o tempo foi passando, quando foi em 1937, um ano após, essa invasão de 36 foi no dia 11 de setembro, né, de 1936, e a outra foi em maio de 1937. Há quem diga, hoje está diminuindo essa fala, né, que não houve bombardeio. Houve sim, foram 3 aviões. Né. Houve o bombardeio, inclusive foi orientado por uma pessoa daqui do Crato, um brigadeiro daqui do Crato. Né. E houve o bombardeio e houve uma morte grande assim. Muitas almas perderam suas vidas lá. E o alvo nesse confronto todo foi Severino Tavares. Ali eles matavam, né, assassinavam as pessoas demoravam a morrer, eles mandavam cortar a cabeça, que era para morrer logo. Mas não conseguiram pegar o Beato. O Beato fugiu no momento mais forte daquela guerra, podemos dizer assim. Outro fato, os moradores, os liderados do Beato José Lourenço, eles não possuíam arma de fogo. Né? Eles utilizavam as armas que trabalhavam com elas na agricultura. Né? Então o Beato conseguiu fugir, o Beato atravessou todo aquele percurso onde estava sendo mais acirrada aquela confusão, pulou uma cerca de arame farpado, juntamente com seu Isaías, que era um secretário dele, e não os viram. E ele saiu em procura da Baixa do Maracujá. E lá ele ficou durante 3 dias sem que ninguém soubesse onde eles estavam. E depois as pessoas foram se comunicando. Os que escaparam, morreu muita gente. Existem também estatísticas assim bastante cheias, né, de números. Mas realmente houve muita gente, e não foi só pessoas que seguiam o Beato. Morreu muito policial. Morreu pessoas do exército. Né? Então foi um confronto. Eu digo que você analisando com profundidade, você ouvindo as falas que estão contidas nessa segunda produção da gente, você imagina como foi uma crueldade daquela. Né? Determinada pelo governo. Né? Carnificina, né? Carnificina. Massacre. Foi um massacre que eu considero que foi um dos maiores do Brasil, se não o maior. Depois do Canudos, né? Então são situações que hoje a gente se pergunta assim, qual a resposta que nós temos? Né?
Que conhecimento histórico, né, tem os nossos alunos a respeito disso? Né? Que currículo contempla uma situação como essa para se transformar em conhecimento, em análise? O que melhorou? Para que serviu aquela conduta daquele governo naquela época? Né? Qual era o interesse dele? Hoje, que diferencial a gente pode constatar? E a minha preocupação, enquanto educadora, enquanto pesquisadora, é o que é que essas gerações que estão presentes e as que estão por vir, o que é que elas vão lucrar de conhecimento, né, de história, da região que eles nasceram, que eles vivem. Então é tudo muito vazio. Né? É tudo, proposital. Tudo muito vazio, tudo muito sem interesse nenhum que haja um desenvolvimento. Né? A pesquisa ela é importante. O nosso alunado, aos anos finais do ensino fundamental, ele já deve estar iniciando o processo de pesquisa. E a gente não está vendo isso. Por quê? Porque os currículos escolares, eles omitem. Porque essa história do Caldeirão, assim como outras, tiveram a força do silêncio muito arraigada. Né? Então, cala, amordaça e estamos conversando. Então, foi isso. Anula, né? Tira de vitrine. O que eu posso observar sobre isso é que as forças que se confrontaram são as mesmas de hoje. O povo oprimido, como sempre, né? O povo usado, como sempre, o povo manipulado, como sempre, e as forças que compõem o poder. Com um adicional aí requintado e cruelmente requintado, que é a presença da imprensa. A imprensa fez um papel de moleque, a intelectualidade maligna, que fez com que o povo entendesse que aquilo que aconteceu no Caldeirão foi uma tentativa política de subverter o regime. Não é nada disso, não. O Caldeirão, ele faz parte do processo de sagração de um território que começou aqui com o padre Biapina. Chegou aqui operando assistência, construindo cemitérios, açudes, casas de caridade, fazendo um trabalho de evangelização de um cristianismo que era alheio à igreja do momento. A igreja do momento passava por um processo de transformação. Era uma transformação do neoplatonismo se aproximando do poder, um processo chamado de romanização, em que ela se fiava a academia, né, que distribuía as manipulações ideológicas, né, porque a academia ela era tutelada pelo poder, pelo capital. Né, e esse processo todo de anulação, ele reflete nos dias atuais. Muitas vezes a pessoa analisa o fenômeno do Caldeirão e imagina que aquilo ficou no passado. Não é passado, ele se desdobra ao presente. Ele ainda hoje incomoda, ainda hoje é possível você encontrar pseudos intelectuais, deixa eu frisar aqui, pseudos intelectuais, que ainda defendem as mesmas teses que a imprensa tornou viva naquele período. Ainda existe um preconceito imenso nas sociedades caririenses em relação ao Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Ainda existem aqueles que resistem a um esclarecimento histórico do que de fato aconteceu, porque é exatamente a repetição do que está acontecendo hoje, é o que aconteceu há um tempo atrás. Não os mesmos personagens, mas as mesmas forças. E isso continua incomodando as elites, que são donas do capital, que se apropriam do orçamento público para benefício próprio, através de inúmeras oportunidades. Aqui o tema não é esse, mas eu vou citar. E a questão do poder das religiões, no caso a igreja. Como a professora citou, nem todos, mas as bolhas que decidem, que tomam as decisões, elas utilizaram essa, digamos assim, vestiram essa indumentária do poder, né?
E isso é história. Isso, ao analisarmos o Caldeirão hoje, ao fazermos uma reparação histórica do Caldeirão hoje, nós não estaremos aqui culpabilizando para séculos sem fim o papel de ninguém individualmente. São forças que precisam ser esclarecidas para que isso não se repita novamente. Acontece que o que aconteceu no Caldeirão está se repetindo em outras esferas. Agora, muito mais sutilmente, com o processo de desmaterialização. Toda a campanha de potencialização da mentira, do escracho, da desonestidade, da perfídia, de toda essa postura anticivilizatória, ela adquiriu um processo muito mais sofisticado do que a imprensa tinha naquele período. Hoje esse poder simplesmente quintuplicou. Se nós não cuidarmos de uma educação de base, e aqui nós estamos diante de uma educadora com diversos serviços prestados em diversas secretarias de educação. É uma educadora de carreira, né? Que pesquisa isso, que estuda isso, que analisa isso com profundidade e com direito de conhecimento. Então, se nós não cuidarmos dessa educação de base ao contarmos em currículo a história do Caldeirão, porque a história do Caldeirão não é a história do Crato, não é a história do Juazeiro, não é a história do Cariri, não é a história do Brasil, é a história do mundo. São fenômenos que são analisados mundialmente. E nós aqui não cuidamos disso. A propósito dessa análise que está se estendendo, está com 2 meses que a gente encaminhou os 2 exemplares de nossas produções para a Universidade Católica em Santiago, no Chile, né? Porque lá eles estão começando a fazer um trabalho de estudo em cima de comunidades diferenciadas. Quando houve, só continuando, quando houve a chacina, né, que foi realmente assim uma devastação, né? Pessoas voltaram para os seus estados, né? Pessoas se esconderam, e terminou aquele período, terminou assim, a maior violência, né? Terminou eles indo novamente se agregando. Beato foi encontrado, né? Voltou, os padres salesianos o chamaram para que ele retomasse, né? Ele retomou e de imediato, porque o Beato ele tinha uma familiaridade com a terra, né? Que era admirável, né? Os próprios inimigos, porque eles eram eles eram inimigos do Beato. O Beato não era inimigo deles. Admiravam aquela habilidade que ele tinha, né? Então, com 1 ano e 8 meses, todo o processo de reestruturação já estava iniciado, os salesianos expulsaram de lá. Novamente, né? 24 horas vocês têm que sair e tal. Padre Cícero já havia falecido, né? Então, ali foi um momento de muita dificuldade para todo aquele pessoal. Mas o Beato tinha amigos, ele tinha amigos, e ele tinha amigos no estado do Pernambuco, né? E um dos amigos dele veio, né, soube de toda a história, conversou com ele, o doutor Holanda, né, um grande advogado na época, e disse a Zé Lourenço, eu tenho onde você ficar, né? E o Beato tinha suas economias, por conta das produções, né, e ele foi e comprou terras no Exu, que é justamente o sítio União, né? Não eram tantas terras como era o Caldeirão, como era o Baixa Dantas. E para lá ele foi. E sempre eu faço referência à forma como o estado do Pernambuco recebeu o Caldeirão. Recebeu os seguidores, recebeu aquela comunidade, o Beato. Recebeu com honrarias, né? Quem recebeu o Beato foi o juiz, né? As Forças Armadas, representantes do Exército, se deslocaram para receber o Beato. De reconhecimento que eles tinham por aquele trabalho que o Beato fazia, né? Então, o que foi que aconteceu? Ele se instalou, né? E vários amigos, ele construiu novamente ali, novos amigos, e a polícia disse, os comandantes da época disseram para o Beato, aqui ninguém mexe com você. E colocaram à disposição do Beato, próximo à residência dele, 2 policiais, diuturno, né? Para que ninguém encostasse. Ele foi vizinho do Januário Gonzaga, pai de Luiz Gonzaga, de quem foi grande, se tornaram grandes amigos. O Beato, ele era muito querido, né? Recebia presente, recebia vinhos importados naquela época. E ele recebeu um rádio de várias faixas, grande, com pilhas, uma carga muito forte de pilhas. E esse rádio
ele ligava todos os domingos às 16 horas para ouvir a fala de Luiz Gonzaga na Rádio Nacional no Rio de Janeiro. E ali, Januário reunia toda a família e ia para a casa do Beato. Então era uma convivência bastante diferenciada que o estado do Pernambuco proporcionou, né? Era sítio Era um União, outro estágio. era outra situação. Eram outras pessoas, outras condutas, né? Que entendiam e enxergavam o que era um trabalho comunitário, né? E ele faleceu, como você já havia colocado na sua fala inicial, de morte natural. Foi acometido pela peste bubônica, né? Foi atendido pelo médico Dr. Mozart Cardoso, que era o mesmo médico do padre Cícero Romão Batista. E esse médico, quando o Beato começou a ele era sempre visitado pelo médico. Quando ele começou a se sentir enfraquecido, sem coragem e tal, e o meu pai, que era uma das pessoas assim que vivia muito próximo ao Beato, o meu pai foi e chamou Eleutério Tavares, o meu pai chamou o médico e ele foi e disse: nós vamos fazer exame de sangue. E ele, de certa forma, resistiu. Ele não queria deixar tirar sangue, né? Sei que terminou dando certo e foi diagnosticado a peste bubônica, né? Ele passou ainda 3 anos enfermos. Uma enfermidade que, a princípio, ele se locomovia e tal. E depois ele se acamou mesmo e faleceu dessa peste bubônica. O enterro dele foi aqui no Juazeiro, onde hoje é o túmulo, ali ao lado da sacristia da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O corpo foi transladado do Exu para o Juazeiro a pé. O pessoal trouxeram esse caixão, até certo ponto veio numa rede e depois colocaram no caixão. Ao chegar no Juazeiro, colocaram o corpo dele na calçada da igreja do São Miguel, que não é a igreja do São Miguel onde hoje ela está. Era na Rua da Conceição, ali onde fica o portão principal de entrada de carros do Hospital São Lucas. Sim. Né? Então, meu pai, muita gente mesmo, colocaram o corpo lá. Um colaborador da igreja, ao ver aquela situação, perguntou quem era, disseram, e ele foi comunicar ao Monsenhor Juviniano Barreto. E o Monsenhor Juviniano Barreto foi mandar retirar o corpo do Beato José Lourenço, com dizeres, né, bastante agressivos, onde acusava o Beato, esse negro bandido. Né? E eles silenciosamente tiraram o corpo, levaram para a casa de meus pais, que era quase em frente, e lá ele foi velado. E foi enterrado no Socorro, como a gente já colocou. Depois que fizeram o túmulo, que trouxeram as imagens, a perseguição aumentou. Né? Então queriam a todo custo tirarem aquelas imagens de lá. Né? E teve momentos que precisava dos próprios seguidores do Beato serem vigias, né, diurno daquele túmulo, para não tirarem as estátuas. Padre Murilo, né, Monsenhor Murilo de Sá Barreto, chega no Juazeiro como auxiliar. E com o falecimento do padre oficial, o padre Murilo assume. Quando o padre Murilo assumiu, o meu pai procurou o padre Murilo e contou para ele a história. E o padre Murilo, eu vou usar assim um termo bem popular, ele comprou a briga. Ele disse: olha, Eleutério, ninguém vai mexer com as estátuas, ninguém. E assim ele fez. Até hoje a gente deve assim essa decisão, porque foi muito forte. Né? Ele foi contra os ditames de alguns representantes da igreja. Representantes fortes. Representantes fortes, a exemplo do bispo. Uhum. Né? Ele disse: não, que ninguém mexe. E até hoje nós estamos lá com o túmulo muito bem cuidado por nossos sobrinhos, pelo seu irmão Sandro, pela sua prima Edna, com todas as imagens, a Santa Cruz lá está lá. Quem quiser só nos comunicar, que a gente abre com todo o prazer para que haja assim essa visualização daquele ambiente que transmite paz, ao mesmo tempo que transmite força e coragem. Que uma das coisas que o meu pai contava e todos os outros que a gente teve oportunidade de entrevistar era que o Beato dizia assim: sejam humildes, porém não submissos. Forte, então é muito forte. Né? E assim a gente está caminhando. Eu devo também assim um agradecimento muito forte à rede universitária, ensino superior. O meu pai tinha uma resistência muito grande,
em falar sobre a história do Caldeirão, porque o meu pai foi preso. Meu pai sofreu muito na prisão, né, em Fortaleza, juntamente com outros seguidores, né? E ele sabia o que poderia lhe causar ainda, né, se ele comentasse tudo. Então ele A se calou. perseguição era muito Era grande. muito grande. Nós, filhos, a gente não falava, nós não sabíamos o que tinha sido, o que aconteceu no Caldeirão. E um certo dia ele começou a receber visita de imprensa, imprensa do Sul, imprensa de Fortaleza, e recebeu a visita da socióloga Luitgarde, muito jovem ela. E ela foi e perguntou, ele disse que não falava, não tinha nada a falar sobre o que passou, né? Mas ela foi insistente. Ela foi insistente, insistente, e ele começou a conversar com ela, juntamente com Daniel Valque, que era um grande pesquisador, com o professor Boaventura, o doutor Geraldo Menezes Barbosa, e foi, né? E ele foi se abrindo, né? E aí ela foi e disse, converse com seus filhos, né? Foi quando ele começou a conversar com a gente, explicar realmente o que havia acontecido, né? Por que eu falei no campo universitário, acadêmico? Porque quando o Teodoro chegou para ser um dos reitores do início da Universidade Regional do Cariri, ele procurou o papai e perguntou, né? Meu pai explicou, ele disse, nós vamos fazer um simpósio internacional. E esse assunto vai para o simpósio. E foi dito e feito, né? E daí a gente começou a perceber que algumas janelas iam se abrindo, né? Hoje eu já considero que são portas que se abrem. Porque chegando à universidade, a universidade ela tem extensão, né? Embora precise ser cada vez mais intensificado isso aí. Então hoje a gente deve, né? Já fiz várias apresentações do material, já conversei com algumas universidades e vou estar indo para o Rio de Janeiro no mês de setembro, né? O simpósio que vai haver, que é justamente sobre a campanha da fraternidade, moradia. E nós vamos apresentar o assunto Caldeirão como a moradia de todos, né? Um receptáculo. Então, é um receptáculo, vai ser na universidade, na PUC, né? Pontifícia Universidade Católica. Então, isso nos deixa, eu acredito que você também sente que você é família, né? Você é bisneto de Severino Tavares, isso nos deixa assim muito contentes, né? Da gente ver que está começando, né? Está começando. E a divulgação, aqui eu quero agradecer esse espaço, a divulgação é a maior ferramenta, né? Para que se faça todo esse conhecimento. Essa é uma necessidade premente. Não podemos perder mais tempo fazendo o trabalho de obscurecimento, de apagamento, de anulação da história. Isso é um assunto extremamente importante. Agora, professora, me fale um pouco dos livros, né? A senhora está compondo uma trilogia sobre o Caldeirão. Me fale um pouco como foi a composição já desses dois livros e sobre o que eles tratam necessariamente. O primeiro volume, ele foi à luz de todo o início de uma entrevista com o meu pai, né? Então tudo começou ali, quando ele começou a me explicar e tudo, mas ele sempre dizendo assim, tenha muito cuidado quando for escrever, né? A gente percebia que ele ainda estava tocado por muito medo, né? Que a palavra é essa. E comecei a fazer entrevistas. Inclusive viajei com o pesquisador Sandro Leonel, nós fomos para o Rio Grande do Norte, onde a gente entrevistou a família de Moisés Alves, que foi um dos que criou a Irmandade, né? Dos Cavaleiros da Santa Cruz do Deserto. Muito bonito isso, né? E esse primeiro volume, ele traz toda a história, né? Dentro de uma perspectiva de vem mais. Vem mais. Aqui não existe finalização porque nunca vai existir. A história do Caldeirão, quanto mais a gente vai se aprofundando, mais ela vai trazendo nuances, né? Que faz a gente descobrir que ali tem mais, ali tem outra situação, né? Então esse livro, ele é inicialmente uma chamada de atenção dentro de um processo educativo, né? E dentro de um processo filosófico, né? Esse livro, ele foi assim muito gratificante, porque foi uma receptividade inesperada. Nós já fizemos a 3ª edição e todo mundo já muito interessado e tal. Então, esse livro me deu a ideia de que a gente poderia investir muito mais, né? Muito mais porque, como eu já falei, foi só o começo. Aqui não tinha a representatividade numérica de muitas pessoas que conviveram com ele e que gostariam de falar, porque nem todos queriam falar, né? Aí o segundo momento já foi dentro de uma rede de pesquisa muito forte. Aqui eu viajei muito, né?
Fiz uma pesquisa muito grande, tem depoimentos aqui riquíssimos, riquíssimos, de coisas que alguns escritores, com todo respeito, ao não conhecer, diferenciam a verdade. Que é justamente esse título, né? O Silêncio dos Remanescentes e a Redescoberta da Verdade. O terceiro livro, ele vem mais com estatística. E ele vem consolidando já pensamentos na linha de comportamento, de desenvolvimento humano. Ele traz mais essa questão educativa mesmo, né? Então, eu estou muito feliz com esses livros e vou continuar escrevendo, escrevendo, escrevendo. Esse é o Giro Podcast, hoje com a professora Maria Loreto de Lima, escritora, pesquisadora, educadora, né? Aqui nós não nos ligamos muito à questão de apresentação de currículos, porque nós preferimos a prática, né? Porque existem currículos que não têm prática. Então, nós temos aqui uma experiência viva do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, com propriedade, não só por pertencer a uma família que atuou diretamente, né? O meu avô, o Eleutério Tavares, ele conviveu diretamente esse tempo todo lá no Caldeirão, como meu bisavô, né, Severino Tavares, mas pela propriedade da pesquisa, da união do pensamento da acadêmico, né, da academia, e a urgência de fazer uma reparação histórica sobre um fenômeno tão importante e que é merecedor de um conhecimento muito mais apurado. Eu queria só lembrar que nos próximos episódios nós entrevistaremos os organizadores do primeiro seminário sobre o Caldeirão, que acontecerá esse ano, e a professora Loreto é uma das principais, né, convidadas como conferencista, e virão grandes nomes aí. Teremos um episódio só sobre esse seminário. Gostaríamos de agradecer aqui, com muita gratidão mesmo, ao MacGyver, que é o operador aqui de toda essa parafernália tecnológica e quem é o responsável de colocar no ar os episódios junto com a TV Web Carrapato Cultural, e a professora Loreto, que atendeu esse pedido de forma muito, 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 muito gentil. Eu que agradeço ao MacGyver, não conhecia, é um prazer muito grande, né? E sempre que for assim oportuno, eu vou estar sempre à disposição para tratar sobre o Caldeirão. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui. Até o próximo episódio.